Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. E agora, evidentemente, né, ainda vivendo a Copa América, vamos para os jogos de mata-mata e a dupla Grenal voltando às suas atividades. O Grêmio se representou hoje no Hotel Vila Aventura, aqui do ladinho, em Viamão. Montoya continua treinando normalmente com a camisa do Grêmio e talvez até permaneça. Treino colorado, que já está em Atibaia desde sábado, iniciou antes do Grêmio, hoje teve foco na posse de bola. A Argentina vence o Catar por 2-0 em Porto Alegre e segue aí na Copa América. E a seleção brasileira, que joga quinta-feira aqui em Porto Alegre, na Arena, treinou hoje no CT Presidente Luiz Carvalho, que é o CT do Grêmio, né? Para tratarmos desses outros assuntos comigo, ele, o animadíssimo, Darcy Melo Filho. Continuo com o mesmo conceito sobre a seleção brasileira. Não mudou nem um pouquinho? Não. Um jogo só enganou? Não é isso. É que fez não 18 jogos ruins e um bom, eu não posso mudar um por 18. Mas não deu para ver um pouquinho, parece ter a cara um pouquinho mais do Brasil, mas enfim. É claro. Ângelo Garbaschi. Estou de acordo com o Darcy. Endosso tudo. E Fábio Berti. Está de plantão esportivo aqui, atualizando os resultados dos jogos em andamento. E eu quero ter que se definem alguns aí, né? Adversários. Chile e Uruguai 0-0, só para começar aperitivando. Certo. Bom, depois tem o que vai definir o confronto contra o Brasil. E o Japão e Equador 1-1. E aí, com esse resultado, se persistir 1-1, o adversário do Brasil é o Paraguai. Bom jogo do Chile com o Uruguai. Agora, já na abertura dos trabalhos, eu quero te dizer o seguinte: hoje, se tu brigar comigo, eu chamo imediatamente o Garbaschi que está ao meu lado. Porque ocorreu o seguinte: tem segurança? Ele tentou fazer. Tem segurança? Ele tentou me coagir a segui-lo no seu raciocínio. E qual foi a tua reação? Vou chamar o Garbaschi. É o único para segurar ele? Você está chamando o Garbaschi como segurança, mas eu acho que é mais para insegurança do que para segurança. Bom, você nos assiste nesse espírito, a gente abre o nosso Dois Toques nessa segunda-feira aí, pós-final de semana, né? Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, né? Uma emissora multiplataforma que você, né, vê aonde estiver, em qualquer parte do mundo. Aí pelo nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco, está fazendo o programa também conosco. E é importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Vamos completar no próximo dia 2 aí um aninho no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, do Rio Grande, com produção totalmente local. Também você tem o nosso WhatsApp para você mandar aí a sua mensagem, participando também. Pelo número 51, código de área, agende aí, né? 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é um caminho para a sua proteção e segurança da sua família. Bom, o Internacional retornou às atividades no sábado, já está em Atibaia, realizando os treinamentos, e o Grêmio, a representação foi hoje. Quem nos traz a representação do Grêmio é o repórter Pedro Oliveira. Depois de 12 dias de folga, o Grêmio está de volta aos gramados. Agora é no Hotel Vila Aventura, onde o tricolor fará uma espécie de pré-temporada até o próximo duelo na Copa do Brasil. Se alguns jogadores tiveram folga durante esta parada da Copa América, o nome de Matheus Henrique não está nesta lista. Ele esteve com a seleção brasileira, onde venceu o torneio de Toulon, na França. Mas para ele, não ter esta parada é até melhor para o seu condicionamento físico. Se você for ver, a gente só tem férias no final do ano, né? Essa folga do meio do ano teve por conta da Copa América. Então a gente já está acostumado a trabalhar o ano inteiro e descansar no final do ano. Então, como eu falei, foram 5 dias para mim, deu para descansar muito bem com a família
E como eu falei, agora voltar é pensamento total no Grêmio. Mas a reapresentação veio com caras novas. A principal foi a do zagueiro David Braz, que ainda não foi anunciado, mas compõe o elenco tricolor depois de tantos problemas que o Grêmio teve na posição. E sobre o David Braz, já deu pra ver que é um cara bom de grupo, ele já conhece bastante ali o pessoal, já jogou até com alguns outros jogadores. E aqui no nosso grupo é assim, a receptividade é muito boa, tenho certeza que ele vai se adaptar, vai se dar muito bem e vai vir para nos ajudar. Outra cara nova é Guilherme Azevedo, meia que foi promovido do grupo de transição tricolor e que agora fará parte do elenco principal. Quando eu tava na transição ele era sub-17, eu acho sub-20, mas já vi bastante treino dele, já treinou com a gente aqui também, dá pra ver que tem muita qualidade, não é à toa que se ele não tivesse, ele não estaria aqui. Então, como eu falei assim, David Braz, a receptividade mesmo pro David Braz é a mesma para ele, que ele venha para nos ajudar. Uma cara nem tão esperada na atividade, que não é nova, é a de Walter Montoya, já que o volante está sendo negociado com o Racing da Argentina, mas o meia participou normalmente das atividades comandadas pela preparação física do Grêmio. Diante das caras novas e antigas, tem uma que não estava lá, e o atacante Everton faz muita falta. Cebolinha está na seleção brasileira, onde vem sendo destaque e titular do time comandado por Tite. Ele tá por um motivo bom demais para a carreira dele, para a vida dele, ele tá arrebentando e a gente tá aqui na torcida por ele, né? Eu tenho certeza que no final do ano ele vai comemorar as férias dele com o título pela seleção e pelo Grêmio. Todos estes rostos, mas sem Everton, que terão 15 dias assim, de preparação física, para estar 100% na reestreia do Tricolor, no dia 10 de julho, contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Pois é, o Grêmio que iniciou hoje as atividades aí para o restante da temporada, com competições aí de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Olha, e vai ser uma fumaceira para a dupla Grenal essa volta, né? Serão jogos aí a cada 3 dias. E no meio disso, jogos decisivos aí, oitavos e quartos de final de Libertadores e Copa do Brasil. E em meio a isso, né, os jogos de Campeonato Brasileiro, sendo que um deles nada mais nada menos que o Clássico Grenal, né? Mas o Grêmio teve 32 jogadores na representação hoje, evidentemente que nem todos, são muitos jogadores da base, caras novas, né? E o Mateuzinho aí também, que o Pedro trouxe que hoje é titularíssimo do Grêmio, né? Acho que não tem que discutir mais, né, nada em relação ao Matheus Henrique. Também a questão do Everton. O Everton é um jogador que pode voltar, ou talvez não volte. A janela sendo aberta, né? Porque a janela sendo aberta, as coisas modificam. O Grêmio está projetando aí em torno de 40 milhões a venda desse jogador, e agora está pensando até mais, né? Depois da valorização que o Everton atingiu aí, ele atingiu um novo patamar na seleção brasileira. Né? 40 milhões de euros. Sim, de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. Porque o Grêmio tem 50% do passe dele, 40% dividido entre empresários e 10% é ainda do Fortaleza, né? Jogador o time que originou aí mas desses meninos aí... Mas há algum tempo atrás se dizia que o Grêmio não tinha menos de 70% em nenhum atleta. E eu informava que não era bem assim. E à medida que o tempo vai passando, essas informações vão se confirmando. Só lembrando, o tempo é apenas da razão. É apenas o acaso, é apenas por acaso. Como, por exemplo, eu não vi nenhuma referência na matéria do Pedro e, consequentemente, porque não passaram para ele. Os atletas que não retornaram porque permanecem no departamento médico. Não estavam todos ou estavam todos liberados? Liberados não, mas todos se representaram. São 32 jogadores. É um outro problema. Porque era assim, passa o período de descanso, esse período de descanso, vem o período de preparação da Copa América em andamento e todos os problemas físicos do Grêmio estariam resolvidos e todos os problemas técnicos e físicos de todos os outros clubes também estarão resolvidos. O que significa que nós teremos, daqui para frente, uma igualdade plena. As coisas serão todas decididas no cara ou coroa. Vai estar todo mundo a pleno. Não, mas eu acho que todos estavam no campo, né? Porque o Cortez estava lesionado, voltou, o Michael voltou, o Kahneman também voltou. Eu acho que os lesionados... Não, só dois, desses 32, todos se apresentaram, todos tiveram. 2 que não vão completar a temporada. Um é o Gabriel,
famosa história do Gabriel, aquele jogador... Mas o Gabriel faz tempo. Sim, mas se apresentou e está lá. Esse não vai ser... O zagueiro, o zagueiro daquele foi submetido a diversas cirurgias. E o outro... Um assuntinho que seu amigo levantou aqui lá atrás. É verdade. E o outro é o Marcelo Oliveira, que com a lesão, também. Esse não volta essa temporada. E o Paulo Miranda, está treinando? Paulo Miranda está treinando. Então estão treinando. Mas eu vou voltar a esse assunto que eu acho que ele tem que ser repetido, que eu acho que é importante. Eu acho que a grande contratação do Grêmio está dentro do próprio Grêmio. É o Luan. É o Luan. Tomara para o Grêmio, para a torcida gremista, que ele volte. Tu tem dúvida? Acho que dúvida tem que ter, né, Garbaço? Dúvida tem que ter. Eu não aceito esse argumento pobre, esse argumento que não... Da direção teu, tu não é da direção. Olha, da direção do Grêmio é um argumento pobre. É você dizer, olha, o nosso principal reforço é o Luan. Mas o que é isso? Mas onde é que nós andamos? Reforço, você traz para reforçar a equipe. O Garbaz que está agora no departamento financeiro do Grêmio, lá que está defendendo, não? O Grêmio é que ele não jogou o Grêmio chegou uma prática aqui no Rio Grande do Sul, numa ocasião, que o seu diretor Rui Costa apresentava as renovações de contratos como se fosse um reforço. Não, gente. Isso não é reforço. É que o Luan não existiu esse ano, né, Darcy? É manutenção. Mas se diz que a recuperação do Luan, se diz que o grande reforço será exatamente. Eu também não entendi até que ponto o empresário pode trazer consequências deste campo. Esse empresário que o Grêmio, que é o Peixoto, né? Que é o mesmo, inclusive, se não me engano, do Valdir. Trocou de empresário? Trocou de empresário. Ele alegou que teve um desentendimento com o empresário, só que esse empresário, quando trabalhou para ele, fez um contrato aí, que ele tem de 4 anos, ele em 600, 700 e 900 mil reais por mês. O empresário teve... Tudo bem, se houve uma questão, um atrito, mas eu não sei até que ponto o empresário pode fazer com que o jogador volte a jogar. Eu acho que a questão mais é dele, de cabeça, daqui um pouco, que ele tenha tomado consciência de que futebol ele tem, ninguém esquece de jogar, ninguém desaprende a jogar. Agora, é uma questão dele voltar a ser um profissional. Não pela mudança do empresário. Futebol não deve ter perdido, né? Não, ninguém desaprende a jogar. Pelas relações existentes, você pode melhorar, pode piorar, pode estagnar. E o caso do Luan é esse aí. Com o empresário que ele tinha, o Jair Peixoto, as suas relações com o Grêmio estavam se diluindo. É tanto assim que, se eu não estou enganado, é o Darlan, também era jogador do Jair Peixoto, e o Grêmio fez tudo para que ele trocasse de empresário. E ele só renovou depois que trocou de empresário. E é verdade que ele tem um guru também, um guru espiritual, alguma coisa nessa linha? Ah, isso eu não sei. É mesmo? É porque eu li alguma coisa que dava conta de que uma pessoa ligada a espiritualidade, é um coach, mas eu acho que... lembrei do Raul Seixas, do quem mais? Ele tinha um Tim Maia. É que quando ele estava por baixo, aí teve uma pessoa que se aproximou dele na tentativa de resolver os seus problemas, de encaminhar. Mas se o Renato não conseguiu, velho, larga, porque não vai conseguir. Agora o Grêmio está atrás de volante ainda, vocês sabem disso, não? Não ouvi falar mais. Que a barca está passando no São Paulo e estão liberando o Jusilei. Não, a informação do É Grêmio... um bom jogador, hein? Bom jogador. O Grêmio busca um meia, né? Um volante não um meia, e um atacante e um centroavante, né? Agora, tem uma coisa, hein? Vamos deixar bem firme aqui, ó. Está passando e vai terminar agora nesse mês de junho e princípio de julho, está passando o prazo de paciência com o Diego Tardelli. Porque nós já vamos entrar no mês de julho, eu quero saber quando que ele vai entrar em forma. Voltou lá do Chile, outro país, outro treinamento, mas já está aqui não sei quantos meses, se não está na hora de entrar. Mas tu não escutasse o Renato, então. Essa parada é exatamente para isso. O Renato foi bem categórico. Se tu não ouvisse o Renato, então
procura ouvir, busca exatamente para isso, essa parada do Grêmio, para recuperar jogadores, para recondicionar jogadores, para que o Grêmio volte, né, em perfeitas Exatamente condições. por isso que eu falei. Pelo que o Renato disse, para recuperar por essa folga, então por essa folga que houve, ele vai poder recuperar a forma física, fez uma mini pré-temporada, eu quero ver se ele vai jogar. Eu não acredito nessa conversa. Não? O Luan, por exemplo, está desde setembro, outubro do ano passado fora. Fora. Ele terminou o ano mais cedo para ele, o ano passado, ele ficou fora do time, ficou em recuperação, voltou esse ano, continuou fora. Mas por isso mesmo, André, quando um jogador daqui a um pouco, um jogador não está sendo profissional, não foca, o que o Luan agora resolve. Se o Luan se conscientizar de que ele tem que ser um profissional, ninguém vai discutir o futebol do Luan. Né? Não, eu vou discutir. Porque não pode, ele não é jogador de futebol se ele não jogar. Mas que conversa é essa de se conscientizar, rapaz? O cara ganha 1 milhão por mês e tem que se conscientizar do quê? Que negócio é esse? Pedreiro da rua. Mas não dá para fazer esses comparativos aí, Garbaço. O que vai dizer para o associado? O que vai dizer para o associado do Grêmio? Pô, o cara tem com jogador de 100 mil não tem motivação? Que isso? Que isso? E além de tudo isso, não dá para descartar que ele tem uma lesão no pé, é um problema de fascite plantar que é complicado, que certamente não é o único motivo, todos os outros já foram. Mas não passou nesse período todo? Aventados, ou evidenciados, ou colocados em todas as rodas de debate da crônica esportiva gaúcha e acho que até brasileira, pelo que significa o Luan para o futebol brasileiro, por aquilo que ele já alcançou e já demonstrou. Mas ele tem um problema de lesão sério, uma fascite plantar que não se cura da noite pro dia. Que é crônico. Isso não é é um outro elemento. Não dá E pra deixar independentemente disso também, a falta de comportamento profissional. Não tem dúvida. Né? A falta de responsabilidade profissional que tem outros porquê por trás. Mas é por isso que eu disse, se ele voltar a ser um profissional, desaprender, ninguém desaprende a jogar. Ele foi escolhido o melhor jogador da América, ele é um jogador ainda jovem, um jogador de 27, 26 anos, quer dizer, então... O futebol dele longe de ter acabado. Ele está perdendo o mercado, uma questão né? Sempre houve uma comparação dele com o Everton, embora funções diferentes, enfim, mas complementares. E o Everton parece que está passando como um foguete. Todos já passaram na frente dele. Já passou na frente dele o Arthur, já passou na frente dele o Wallace, já passou na frente dele o ponta esquerda, está no Cruzeiro agora, já passou na frente o Everton, já está passando quem está passando na frente dele é o PP, o Matheus Henrique já passou. Esses caras, o Jean-Pierre, todos já passaram mas na por frente culpa dele, Darcy, por única, não pelo futebol. Não pelo futebol. É culpa dele futebol, e do futebol. Sim. Se ele fosse arcebispo, ele também não poderia rezar a missa, dele. porque ele era mal comportado. Mas essa que é a verdade. Como jogador de futebol, ele não está fazendo nada. E com toda essa história aí de comportamento e de falta de profissionalismo, o Grêmio jogou fora, deixou de ganhar aproximadamente por volta de 80, 90, 100 milhões de reais. Não deixou, Garbaço, que ele não quis. Ele não quis. Não, mas não se foi ele o Grêmio, continuasse ele jogando, não quis. se continuasse jogando, poderia aparecer uma oferta para o exterior, porque o cara foi o melhor da América em 2017 mas ele não e hoje quis, não vale nada. Ele não quis sair daqui, esse que é o problema. E ele não quis, ele apostou numa convocação para a seleção brasileira. Ele está valendo menos por culpa dele mesmo, porque ele não quis sair daqui. Esse é um detalhe importante. Agora, a questão de sair, essa possível... Ele não quis ir para a China. Não, foi para o... Teve a Lázio também da Itália. Ele não quis ir para ele não quis ir para a Rússia. Ele não quis ir para a Rússia. Exatamente isso que ele queria. Ele queria jogar na Europa. Ele queria ir para a Europa e aí quem foi o Pedro Rocha. Pedro Rocha, que agora retornou, voltou para o Cruzeiro. Mas questão de saída, essa possibilidade da saída aí, e aí com a janela aberta, e as negociações só acontecem quando a janela abre. Tá? Então, essa possível, e agora com o Everton, é extremamente valorizado aí, num outro patamar em termos de seleção brasileira, embora o Grêmio que nunca, até agora, nenhuma negociação, mas que se sabe que essas negociações, elas sempre acontecem no final da janela. Abre-se a janela, se negocia, e o martelo é batido sempre. Quantas negociações foram feitas no último dia de fechamento de janela? Mas elas são tratadas antes, elas são encaminhadas antes. A diferença do Everton para o Luan é que o Everton tem um empresário, uma influência internacional, com conhecimento internacional, conceituado internacionalmente. E é o Gilmar Veloz. Eu não sei se ele já não está negociando para falar, e com o consentimento do Grêmio.
Porque não vai me dizer que não sabe. Não, e tem todo o direito em negar, em sonegar, em omitir a informação. Isso faz parte do negócio. Lógico. Assim como quando um repórter descobre antes, azar do manga. Ele descobriu antes. Mas a negociação passa pelo sigilo, passa por uma série que é preciso ser respeitada. Tu dissesse uma grande, viu? A diferença também nesses guri que o Luan já nem tanto, mas como Everton, com 21, 22 anos, O Everton tem 23. é ter um conselheiro por trás. O Everton tem 23. E 23. Se o Everton, e ter um conselheiro por se trás. o Everton passar... Se faz algumas comparações do Vinícius Júnior, desse que era do Flamengo aí que está lá com... Paquetá? Tá o Paquetá. Não. São jogadores de um nível diferente, de uma faixa etária diferente. Por isso valeram mais. Vinícius Júnior, Paquetá, tem 18 anos, 17 e 19. E o Cebolinha tem 23. Então já é diferente. O Luan não sai mais pela idade, gente. Ninguém vai dar dinheiro. Ele vai fazer desvalorizou. vai fazer um negócio interno aqui, deu. Desvalorizou. Até a questão, o empresário, o Peixoto até andou na Europa e até uma negociação aí tentando encaminhar, inclusive até com o Porto, e acabou não acontecendo. Mas essa questão da saída do Everton, e aí nesse jogador que tu falasse, que foi o Tardelli quando veio, ele viu o Grêmio até já trouxe exatamente, né, já prevendo uma possível saída do que bom para o Grêmio, que ele não saia agora, que ele saia só no final. Mas aí especulou uma possível vinda do Juliano, de novo, que está no futebol árabe. Tá? Só que a multa rescisória do Juliano é 10 milhões e meio de euros. Ninguém vai pagar 10 milhões e meio de euros. E meio ano de readaptação. 10 milhões e meio de euros ninguém vai pagar. É um negócio assim. E lá ele é um dos principais jogadores de futebol árabe. Ele é considerado além de tudo isso, a não ser que o Grêmio venda por 40 milhões, como o Grêmio quer, e até mais, né, de euros, aí... Aí contrata um jogador de 60 anos. Pois é. Ele tem o... Como é que tem o Juliano, quando tinha aqui, ele tinha fez cirurgia, não sei o quê. Ele vai para lá, volta, vai chegar aqui, vai ter mais um problema de adaptação e mais um problema médico. Mas ele deixou uma marca grande no Grêmio, né? Ele deixou uma marca grande no Grêmio. Qual e foi? até ele... Não, mas ele foi um jogador fundamental, inclusive até com o Renato. Depois que ele arrumou até... Qual foi o título que ele deu, que ele participou no Grêmio? Na Copa do Brasil não estava? Estava, sim. Estava na Copa do Brasil. Sim, e depois veio... Não, depois ele foi negociado... E aí o Renato, quando ele saiu, ficou aquela brecha. O Negueba entrou no lugar de quem? Só deixa eu me situar aqui. Eu acho que foi dele. O Negueba entrou. Depois o Renato. O Negueba entrou no lugar do Juliano. Não, quem entrou no lugar dele foi o Ramiro. Sim, depois. Quando o Grêmio perdeu aquela referência, que era o jogador de duas áreas, e aí o Ramiro estava lá encostado, estava tirado. Então né? nem sei aí se ele ganhou a Copa do Brasil mesmo. Esse menino, Juliano, quando ele saiu, o Roger colocou o Negueba. Depois o Renato veio e colocou o Ramiro. Já não estava mais. Não, mas como ele não estava o Wallace mais. Por isso que eu digo que o Renato, a cada 6 meses, monta um time diferente no Grêmio. Mas ele foi fundamental, ele foi importante. Ele saiu, até porque foi uma exigência, inclusive, do próprio empresário. Né? Que era uma negociação forte na questão financeira, que é o empresário dele é o Arrozeiro, que era um dos investidores, melhor dizendo. Investidor, o Arrozeiro. Como é o nome dele? Me ajuda aí. Eu não me lembro o nome dele. Mas agora, já que nós estamos falando... Não é o Sonda, né? Já que o Sonda é ligado ao Internacional. Já que estamos falando de Grêmio, é uma vergonha internacional do que está acontecendo aqui. Não há, e já começou até há um tempo atrás pelo próprio Renato, não há quem não pise no gramado da Arena e não se queixe. Vamos falar depois sobre isso. Nós temos aí matéria sobre o jogo da vitória da Argentina no jogo realizado na Arena, e essa foi uma grande reclamação. E a reclamação não foi só inclusive do próprio Renato, que tem reclamado muito dessa questão aí do gramado da Arena. Mas a Arena, o Grêmio, a OAS, melhor dizendo, tem as suas devidas explicações. Bom, a revisão do seu carro você faz lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. E aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Então, revisão do seu carro, os pneus não estão ficando
careca, desgastado, então aproveite. A promoção sempre é a mesma, ou seja, feirão de pneus na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para a CIE Rio Grande do Sul. Olha, são 50 anos de uma história de infinita oportunidades. Isso só o CIE lhe proporciona. CIE, 50 anos, Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida depois falando do Internacional. Internacional que, né, já no sábado retomou as suas atividades, já está em Atibaia, treinando aí também para esse restante de temporada, em termos de logo no início aí, são jogos complicados, para a dupla Grenal, né? São 3 jogos, são jogos, melhor dizendo, a cada 3 dias, jogos extremamente decisivos, né? Em todos, em Copa do Brasil, Libertadores e no meio, jogos do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com Darcy Filho, animadíssimo de sempre, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora aí multiplataforma, então no mundo você nos assiste em qualquer lugar do planeta onde você estiver. Aí pelo nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, você participa, né, mandando a sua mensagem, a sua crítica, fazendo o programa conosco. E também compartilhando nos seus grupos, pedindo que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Também tem aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. 51, código de área 998 15 99 90. Nossos 2 toques para a Baidol. Lá você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem a automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. Pessoal do interior tem o site www.baidol.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site e Grande Porto Alegre, tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315 aqui em Porto Alegre, da Avenida Ipiranga 5800. Também para a Multissom. Bom, a Multissom é sempre uma loja bem pertinho de você, tudo de áudio, vídeo, instrumentos musicais. Também para Martelinho de Ouro. Seu carro toca aquela batidinha chata, amassadinha na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, lá você tem chapeação, você tem pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro bonitaço, 0 km, né? Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga 51, o código de área 33 15 21 60. Passe lá, o ligue, fale com o Marcelinho e resolva esse problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Internacional começou antes do Grêmio, começou no sábado, né? E o Internacional estava com uma pressão muito grande do futebol árabe, e aí chegou a dizer, olha, bota preço, e quiseram levar de qualquer maneira. Mas ontem o diretor executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, disse que não sai. O Denilson não sai, permanece no Beira-Rio, fica para o restante da temporada, o que é um alívio, né, o Garbaschi, Darcy e Fábio, para o torcedor colorado, porque hoje ele é um jogador fundamental nesse time do Internacional. Acho que deve ter acertado um prolongamento do contrato, né? Evidente. Mas e é um belíssimo investimento. Evidente, né? Garbaschi. Para ele ficar, ele teve um aumento salarial, ou prorrogação de contrato. É um belíssimo do investimento. Aumentaram o ordenado dele. Bom, não for, é um belíssimo investimento, porque se o Internacional perde o Edenilson, ele perde uma mola mestra do meio de campo. Já com relação à venda e à saída do Iago, é um bom jogador e tal, mas não vejo grandes perdas. E eu acho que o Internacional pode repor até dentro do plantel. O Wendel não terá a condição física do Iago de voltar com tanta fortaleza, mas não é. O Inter aposta num menino da casa. Eric. É o Eric, né? O Internacional até... Embora o Internacional diz que com esse dinheiro aí da venda do Iago, que foi 7 milhões de euros, o Internacional só tem uma bala e tem que acertar o tiro. Se for, essa foi a posição da direção do Internacional. Que a contratação, se ela acontecer, ela virá
a nível de titularidade. E não será pela lateral esquerda, hein? O Inter toma uma providência muito certa. Primeiro eu quero dizer o seguinte, quando o dirigente é dirigente, quando ele é do ramo, quando ele tem posição definida, ele diz, o cara não vai sair pronto e não sai, ele faz o acerto com o jogador e acabou a conversa. Quando tu tem interesse em vender o jogador, aí tu fica naquela, olha, não sei, quem sabe, pode chegar uma oferta, pode não sei. Tomou posição. Isso o torcedor tem que ter claro. Quando o clube está interessado na permanência do jogador, o dirigente é firme e decidido. Ele não deixa nem... E se o jogador quer ir embora? Ele não deixa nem... Ele vai lá e acerta com o jogador ou não. Se ele não acertar com o jogador, ele vai dizer, olha, vai embora porque não quis ficar, pronto. Não deixa nenhuma janela aberta, tipo assim, se pagarem tanto em junho, ele vai embora. Não, define logo, não vai e acabou. Foi o que fez o Internacional com o Denilson. Por isso que esse Rodrigo Caetano é um grande dirigente. Porque ele é um jogador importante para o Internacional. Então fica. Importantíssimo. Já o Iago, o Internacional pode fazer e começa, aliás, a dupla Grenal. O Grêmio já vinha fazendo há algum tempo, o que é bom. Não é promovendo jogadores da base. O Grêmio colocava para jogar jogadores que ele comprava, aí 1 ou 2 só que eram feitos na base. Os outros eram comprados, ficavam 1 ano, meio ano, 3 semanas, 1 mês. O Ramiro ficou 1 mês. O lateral esquerdo, que veio lá de Juventude, o outro ficou 1 mês na base e imediatamente subiu para o profissional. Outros ficaram mais tempo. O Luan ficou 1 ano. O Cebolinha não. O Cebolinha foi feito no Grêmio. O Arthur foi feito no Grêmio. O Iago foi feito no Internacional. O Dourado foi feito no Internacional. Estes jogadores que são feitos na base, Grêmio e Internacional, começam a dar oportunidade. E isso é muito importante. Claro. O Internacional, que estava meio esquecido dessa área, reformulou toda a sua base e começa a dar oportunidade. É melhor trazer esses caras da base, que já tem a vivência, inclusive, dentro do clube, e que tenha futebol, não adianta só ser da base, e que tenha futebol, do que trazer esses caras aí a meia boca só para jogar. É uma questão também, o Internacional também, alguns jogadores aí, o caso do Eric, né? Esses jogadores que estão aí no Sub-20, outros times aspirantes. O Neto é um jogador aí que o Internacional aposta muito, tem sido muito questionado, fez 2 gols no jogo de Abraham, aí questionado, agora estaria indo, por que não foi, por que não está com o principal? Porque a comissão técnica tem uma avaliação que mesmo ele tendo 21 anos e tem todo um potencial, inclusive já o interesse de clubes da Europa por esse jogador, que não é o momento. Que o jogador ainda tem que ser preparado, então não adianta tu querer, porque é jovem, tem que botar, Garbaço. Não, aí tu tem que ter uma avaliação. Quem é que faz essa avaliação? É a comissão técnica. Ele está pronto, ele tem condições, não é só chegar assim, bota o guri da base e não traz o de fora. Não é. Desculpa, Cadu, mas no Internacional, antigamente não, ainda esse ano, até a chegada do Rodrigo Caetano, o Internacional pedia um jogador para a base e era indicado um jogador pelos dirigentes da base, sem que houvesse nenhum critério de avaliação na comissão técnica de cima. O Rodrigo Caetano chegou e disse, novo diretor na base, novo gerente de futebol, e eu estou acima desses caras aqui. O Melo está acima de todos e o presidente acima de todos. Mas houve uma reestruturação. Nós precisamos de um jogador. Aí o cara diz, olha, nós temos lá o Neto. Bom jogador, bom. Traz aqui, vamos vê-lo na transição, vamos discutir o aproveitamento desse atleta. Antes, olha, eu tenho aqui o Darcy não jogava um ovo, mas ele era indicado, porque era interesse de quem comandava, subiu o Darcy. Mas essa era a questão, tu não tem projeto, não tem planejamento. Não, por isso que eu estou dizendo, Garbaço, bota da base lá, né? Melhor trazer um da base e botar lá do que jogar. Não, tu tem que ter uma avaliação. Sim, mas tem que dizer quando começou isso. Foi a partir do Rodrigo Caetano, porque antes não era assim. Antes era uma festa no seu rádio. Era indicado o cara... E hoje, do time titular do Internacional, hoje, com todos que estavam jogando, quantos foram da base do Internacional? Eu quero dizer da base recente. Não adianta da base de 3, 4, 5 anos atrás. Sim. Quantos? Acho que 1 ou 2. Tem o Rodrigo Dourado. O Iago. O Iago que foi. Sim, mas Garbaço, essa direção do Internacional... está refazendo o que uma direção destruiu o Internacional. Destruiu, tu não te lembra disso? Não, mas não é tudo certo também. Eu quero dizer o seguinte, olha aqui, trouxe aquele cara que eu não vi por que ainda até agora, aquele Trellis do São Paulo. Então, para tua informação... Por que não deu chance para o Pedro Lucas? Então, para tua informação... Porque deve ter uma avaliação dentro da comissão técnica, que o Darcy disse hoje existe, né? Critérios, existe...
que daqui um pouco o Pedro Lucas não está preparado ainda para ser esse titular. Uma coisa é tu entrar. O Trellers, inclusive, vai ser reaproveitado. O Trellers vai ser reaproveitado para o restante da temporada. Eu preferia o Jonathan Alves, que não deu para o Jonathan Alves já foi, cara. Já foi. Eu preferia ele do que o Trellers. O Trellers veio... Não adianta tu querer alguém que já foi. O Trellers veio numa situação que o Internacional ia perder 2 ou 3 atacantes. Ia ficar sem nenhum. Aí o primeiro que apareceu foi o Trellers. E foi feito contrato com ele até o final do ano. Aí tu tem que aguentar até o final do ano. O Internacional quis colocar, mas ninguém quer pagar o salário inteiro, querem dividir. Sim, mas o Vasco estava interessado e queria que o Internacional pagasse a metade do salário. Mas quantas vezes aconteceu? Quantas vezes aconteceu isso? Tá, e por que mas vem cá, se tu não tem... É melhor tu pagar metade do que tu pagar o salário inteiro e não aproveitar o jogador. O salário inteiro dele e o São Paulo não paga metade. Mas o São Paulo paga metade. Não, acho que não. Não, sim, paga. Hein? O São Paulo paga metade e o Internacional a outra metade. O Vasco não quis pagar. O Vasco quis dividir a metade do Internacional. Ah, bom, aí a parte do Internacional. Essa é a verdade. Ah, bom, aí é demais. Agora, mas de qualquer maneira... Nisso é o São Paulo, não, é o Internacional. Mas de qualquer maneira, ele será reaproveitado. Ele será reaproveitado agora, até com a saída do Jonathan Alves, tu tem o Paulo Guerreiro, tu tem aí o Pedro Lucas, Rafael Sobe. O Rafael Sobe, que não é centroavante. Que não é mesmo. Não é centroavante. Ele até joga nessa função, mas não é esse jogador. O Potker, que é centroavante, mas não é. O Potter não é. O Potter não é. O que era a característica do Guerreiro era o Jonathan Alves. Meio não faz uma perna, mas foi é assim, meio parecido. Aconteceu assim, ó. Quem tinha aí era o Damião, né? O Damião foi embora. Aí o Jonathan Alves teve para vir e não veio. Ele veio depois. O Guerreiro veio, mas aí tinha que cumprir a pena. Aí o Inter não tinha atacante e o Pedro Lucas se machucou. O Inter não tinha atacante. Aí na pesquisa tinha o Trellers. E aí veio pela pesquisa. Bom. Pela necessidade. Mas era a quarta ou a quinta opção. E não disse por que veio até agora. Não, mas tu erra e acerta. Errou? Erra e acerta. O Jonathan Alves veio até a metade do ano. E se fosse o Trellers que viesse até a metade do ano, ia o Trellers ficar Será com o que se esse Trellers fosse tão bom, o São Paulo largaria? Pois é, mas o São Paulo largou o Maicon, por exemplo, e o Maicon resolveu todos os problemas do Grêmio. Porque os caras têm que se acertar. E essas coisas de largar, Garbaço, isso é muito relativo. Quantos jogadores que não deram determinada resposta num clube e no outro acabou. Vamos ficar aqui. O Grêmio com o Jardel, o Grêmio com o Paulo Nunes, aí tu ia dizer, mas que loucura, tá louco o Flamengo largar esse jogador. Só que nunca eles deram uma resposta lá. E aqui eles vieram ser campeão. Foram campeão da Libertadores, campeão do Brasil. Tu pega mais próximo, tu pega o Moledo, tu pega o que saiu, veio embora e foi bem. Tu pega o Kahneman, que saiu, ninguém dava nada, e veio, tá até na seleção argentina. São essas coisas. Aliás, por falar em seleção, eu não admito que o Cuesta, mesmo sem o Kahneman, o Cuesta não esteja na seleção argentina. Eu não consigo entender isso. É uma bagunça. Claro que ali joga o Kahneman, na minha opinião. É muito ruim a defesa da Argentina. Joga o Kahneman. Agora, não jogar, não ser sequer convocado o Cuesta, por favor. Pois é, mas essa questão aí. Mas, inclusive, existe muitas críticas, né, ao técnico argentino. Essa Argentina que venceu, né? O jogo realizado aqui. Tem gol do Uruguai? Tem gol esportivo, hein? Gol do Uruguai, 1-0 para o Uruguai sobre o Chile. Olha o Uruguai, hein? O Uruguai vai buscando uma das melhores campanhas da competição aí. Um dos favoritos. E para o jogo que interessa para o Brasil, só para complementar a informação, Darcy, eu gostei. Japão e Equador. Plantão esportivo. Equador e Japão segue 1-1 e vai dando o que vai dar o Brasil fica sendo aos 40, quase 40 do segundo tempo. Era tão importante. Uma vez eu estava no cinema e no cinema aquele silêncio. Aí um ator lá chama um outro colega, fulano, no filme. Aí o cara que está na plateia diz, informe Antônio Augusto. Pô, a plateia toda do cinema começou a rir, né? Informe. O plantão esportivo do Antônio Augusto foi inigualável. Inigualável. Mas falando em Copa América e desse jogo... Faltou uma informação, né, Cadu, se tu me permite. Informe Antônio O autor do gol foi o centroavante
segundo atacante, na verdade, Cavani. do Paris Saint-Germain. Bom, falando em Copa América e jogo da seleção, que a Argentina, né, que garantiu a sua sequência aí, a Argentina que vinha dois resultados aí, um empate e uma derrota, preocupante, garantiu com essa vitória aqui em Porto Alegre, na Arena do Catar, por 2-0. O meio-campista da Argentina, Lo Celso, fala sobre essa vitória. Mentalizado, siempre positivo, que sabíamos lo que nos estábamos jugando. Entonces, tanto él como el equipo pudo sacar adelante esta situación. Se lo vio muy bien, creó muchas situaciones de gol, asistió a los delanteros y eso es lo más importante. É uma vitória, mas longe de ser aquela Argentina que os argentinos esperam e de ser uma das principais seleções do mundo também. Mas a reclamação foi, agora aquela que fizesse referência no início do programa, foi do Messi, foi do técnico do Catar, né, em relação a Hoje o Felipe Coutinho também falou. Vai falar depois, Felipe Coutinho. Em relação a o gramado, né? O Renato tem falado muito dessa questão do gramado aí, mas Não, mas aí é porque o Renato é preciosista. Aqui nessa bancada eu já ouvi crítica. Sim, eu mesmo. Aí precisou vir o Messi, o Coutinho, aí para agora ter valor. Mas quero dizer uma coisa, é o seguinte... Se fosse o Renato, era preciosismo. A explicação que veio hoje por parte da direção do Grêmio é que esse... Não é da direção do Grêmio, isso compete à OAS, Garbaço. Não, mas veio alguém informou hoje? Sim, foi pela OAS, alguém que é a responsável. Confirmou que é dono do estádio, da OAS. Sim, a OAS veio a confirmação de que o gramado está sofrendo porque está acontecendo uma temperatura quente fora de época. A FIFA é que comprou essa informação, que recebeu essa informação, deu a quiescência e publicou. As palavras que foram colocadas. Perdão, a Comebol. As palavras que foram calor excessivo pela época e pela sequência de jogos, pelo grande número de jogos que existe. Então quer dizer que esse gramado foi feito para não ser jogado no calor. Ou seja, foi mudado. Mas que isso aí não é só a questão da Arena do Grêmio, mas é a questão de todas as arenas, que elas são praticamente fechadas. Não sei se tu sabe, na Europa, é que aqui não tem essa tecnologia, uma questão cara, financeira. Os gramados em determinados estádios, os gramados são tirados. Não, pior que ele sabe, que ele conhece o mundo. São tirados, não sabe, porque esse homem conhece o mundo. Os gramados são tirados para tomar sol. E tem alguns que a cobertura são fechadas e depois abertas. Mas esse é o problema. Bom, problema você não tem quando você escolhe o seu banco. E aí é a certeza de escolher o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como esse que vai estar ligeirinho na tela aí para você, que é o Banrisul Saque Digital. Está aí na tela, né? Então você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então, passe no Zafari, faça suas compras com preço e qualidade no Grupo Zafari. Você está pensando aí em reformar sua casa, em construir? Então, o que você precisar, você se encontra onde? Na Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo que você possa precisar, que você possa imaginar, que você não imagina. Também para uma grande variedade aí também de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentrega. Os números na tela para você aí, Garbaço, presta atenção, né? Que tu que gosta de sempre reformar, de construir, tá aí os telefones na tela para você. 51, código de área 3340-0899. E o WhatsApp, para você também ter informações, 51, código de área 991-800162. A Ferragem Lampião, ela fica na rua Alberto Silva 85, quase pertinho ali, quase na esquina com a Assis Brasil. Atendimento personalizado com toda a equipe lá do João Carlos, do Gilberto. Você chega ali, atendimento VIP, estacionamento na porta também da Ferragem Lampião. Eu comprei lâmpadas de LED muito barato lá. Recomendo. Eu estou precisando para o Lúcio. Lâmpada de LED, vai lá, muito barato. Vou lá mesmo. Vai lá. Olha aqui, ó. Preste atenção nessa slogan da Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque lá você encontra tudo que você precisa, quer, imagina, não imagina, você tem lá na Ferragem Lampião.
São mais de 30 anos no mercado, né? Já diz o que é a Ferragem Lampel. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Brasil, que já está em Porto Alegre, treinou para o jogo de quinta-feira, aí conhecendo só seu adversário, tudo indica até o momento que será o Paraguai. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Darcy Filho, o Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, mas para o mundo vamos pelas plataformas digitais. Sou uma emissora multiplataforma, aí, Twitter, no Face, no site, no YouTube, no Face. Você acompanha aí ao vivo em todas as nossas plataformas. Também é importante que você compartilhe, né? Peça aos amigos compartilhar também para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. O nosso WhatsApp 51, código de área 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Village, serviço contábil, é só acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3341 2211 e se torne um cliente da Village. Também, olha, para você acabar aí com a sua calvície, né? Então você tem esse espaço lá na Cienza, e não é só é uma questão também de saúde, de estética que você tem lá na Cienza. Tá aí os telefones, lá tem micropigmentação capilar, olha aí, ó. Eu gosto de me colocar aí como é que eu era e como é que eu fiquei, né? Então, para que você acabe com essa calvície. Caso aí também de quem tem o cabelo raspado, como é o caso do Fábio ali, para você também tapar, né, as suas falhas. Então, a Ciência Estética Saúde é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos. Tem faciais, corporais, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, Garbaschi, viu? Para tirar aquela barriguinha saliente, né? Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, aqueles pneuzinhos do lado aí também, através da LPF. Também tem nutrição estética esportiva e o que nós mostramos aí, que é a micropigmentação capilar. Os telefones na tela é para você, 51, código de área 4066-1909 e também o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. As últimas duas dezenas, tanto do convencional como do WhatsApp, são as mesmas. Também para o grupo Aspecir, que atua dos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José. São José que jogando fora de casa, mais um ponto importantíssimo aí pela Série C do Campeonato Brasileiro, empatou jogando com o Volta Redondo em 2-2, está no G4. O Juventude, que havia tomado 4 do Ipiranga, com a derrota do Remo, manteve aí também a liderança da Série C. O Remo vem em segundo, o São José em terceiro e na quarta posição o Paysandu. O Ipiranga vem ali, batendo na porta, na quinta colocação aí, então, 2 clubes gaúchos no G4 e o Ipiranga querendo também essa entrada no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. Só um rápido registro sobre o Juventude nessa semana, na quinta-feira, dia 27, completam-se 20 anos da conquista da Copa do Brasil. Estávamos lá no Maracanã, né? É verdade. E no sábado, o Juventude completa 106 anos. Parabéns, de Juventude. vida. Semana festiva para Caxias. E o Caxias agora completou 19 anos, né, da conquista do Campeonato Gaúcho em 2000. E ganhou nos pênaltis do Avenida, vai para a próxima fase da Série D. Boa, Avenida! Vai pipocar assim. Muitas mensagens aqui, o Hugo Larroque, recuperado, Hugo Larroque, Dali Cadu, bancada especial, hein? Um abraço para vocês. O Humberto Claudino, boa noite, Cadu e bancada. O J. Federman também, lá assistindo lá em Capão. Saul Bertchevski na audiência, grande Saulzinho. Olha só o pessoal todo aí. Aliás, está na hora aí do doutor Romildo, porque o presidente Fábio Koff prometeu para o doutor Saul um centro médico, mais ou menos isso, um centro de recuperação inigualável na América para um clube de futebol, e não deu. O presidente Romildo também prometeu e até agora não deu. Se o Saul não é um homem abnegado, se o doutor Saul não é um homem abnegado, um desportista, um gremista abnegado, ele já teria largado, porque ele está lá pelo amor ao clube. Olha Terminou. Aqui, terminou? Terminou pela Copa América, Chile 0, Uruguai 1, gol de Cavani.
E Equador 1, Japão também 1. Quem acaba agradecendo são os paraguaios, que enfrentam o Brasil na quinta-feira aqui na Arena do Grêmio. Olha, o Tchelo, grande Cadu, abração aí, todos parabéns pelo programa. Bom, a seleção brasileira já treinou, a gente tem algumas imagens aí da seleção brasileira que já treinou, Thaís do CT do Grêmio, né, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio que terá aí a seleção brasileira, que no sábado, pelo menos o Darcy não concordou, mas pelo menos deu um pouquinho mais de cara aí da seleção brasileira em relação principalmente aos outros jogos, aí, principalmente nos primeiros jogos. Mas a gente tem até uma declaração, uma sonora do jogador da seleção brasileira falando exatamente, né, sobre esse jogo. Vamos acompanhar? Bom, esse terceiro jogo contra o Peru, com certeza é o que a gente quer. É a partir daí que a gente quer evoluir, quer continuar do jeito que foi esse jogo. Você vê a equipe toda jogando bem. Claro que nos primeiros jogos não faltou dedicação, mas nesse último jogo acho que a gente acertou um pouco aquilo que vinha faltando nos outros jogos. E eu acho que a partir daí a gente tem que tomar como exemplo e continuar assim. E sobre possível adversário, como você falou, a gente não tem que escolher, temos que trabalhar para fazer o nosso melhor, seja ele contra quem for. Tá aí, ó, o Felipe Coutinho e o Garbassi gosta sempre de fazer um programinha paralelo, assim, né? Ele gosta não, de fazer... mas é porque o Darcy comentou logo no início que não dá para se enganar com a seleção brasileira. 3 gols foram eu falhos. estou junto. O primeiro foi o primeiro gol falha. A falha do goleiro que foi a tentar outra rebater. bola entrou na pequena área, outra bola entrou na pequena área. O outro cara chutou do lado de fora. Tá bom, vamos dizer, 3 gols. antes tinha oportunidade e não fazia, agora quando teve fez. Mas não dá para se enganar muito, foram não. 3 gols de falha. Eu sou meio exigente com essa questão. Mas não diz que a seleção voltou a jogar aquele futebol assombroso e tal. Eu não estou muito entusiasmado ainda. Sinceramente que não. Tomara que melhore. Resolveu os seus problemas na individualidade do Everton, que chutou, do outro menino que disputou a bola até o final. Também chutou de longe. Então, ponto final, então. Só para vocês que não gostam do Neymar, está acertando de novo com o Barcelona. Está voltando para o Barcelona. Está retornando certo? Com todos os problemas, ele é um jogador diferenciado, não tem mais. Evidente que está fazendo falta a seleção brasileira. O Cavani manda pouco no PSG. E o Messi pediu ele de volta para o Barcelona. Mas o Cavani também não vai permanecer no PSG, não. Ele está sendo negociado também. Bom, o ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta tem os Unidos promoções do Barranquinho. Mas o mês de junho tem promoções também, a sexta-feira, lá no Barranquinho. O Elcio Chiquinho proporcionando isso aí. Bota na tela aí os nossos preços aí do Barranquinho, olha só. Para 2 pessoas, hein? Filé parmegiana a R$ 65,00, filé com massa R$ 55,00. Pizza grande 45 e pizza média 40. Para 2 pessoas, só o Elcio e o Chiquinho para proporcionar isso aí, promoções do Barranco. Mas tem o Barranco, é um complexo sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora, você vai para uma balada, não quer saber de blitz, para um cinema, para um teatro, para o futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E a segurança que é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Jornal da RDC, com todas as informações do dia, logo após o Cruzando a Conversa, sempre com um assunto extremamente relevante, com a apresentação do Guilherme Macaló. E logo após, na virada da meia-noite, você tem Joias na TV com Rosana Rocha. Rosana Rocha lhe proporciona isso, viu, Garbassi? Tu que gosta de dar sempre presente para a dona Regina. Então, para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, para a namorada, para a noiva, não tem dia para dar um presente, né? Então, estão oferecendo estas joias, essas joias do programa também, né? Exatamente, após o Joias da TV com a Rosana Rocha, se você não viu, vai ver de novo, quer ver de novo, quer rever, viu pela metade, quer ver completo, então você tem
a reprise do nosso Dois Toques a 1h da madrugada. Tá certo? Nós voltamos amanhã, nosso horário de 21 horas. Você continua aqui com a programação da nossa RBC TV. Um grande final de noite a todos vocês. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.